A Universidade Estadual do Maranhão, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis, em parceria com o Instituto Sociedade, População e Natureza, vinculado ao Programa Indígena de Permanência e Oportunidades da Universidade, tem incentivado diálogos indígenas e também a permanência universitária. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Estudantis da Universidade Estadual do Maranhão, a professora Ilka Serra. Professora Ilka, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Obrigada, Adalberto. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, falando sobre um assunto muito importante, falando de um assunto que é emergente no nosso país, principalmente por atender uma agenda importante, a Agenda 2030, que trata dos ODS e da importância dos povos indígenas para a nossa sociedade. Então, estamos aqui para falar um pouco sobre esse projeto. Essa atuação, a atuação da Universidade Estadual do Maranhão, que está de parabéns, claro, né? Nós somos um estado que tem, olha, idiosincrasias aí das mais diversas, né? E uma delas é ter várias populações indígenas, né? São muitas em várias partes do estado, o estado é muito grande, não é isso? Também essa atuação diretamente com a natureza, enfim, tratar dessas questões no âmbito da universidade, professora. Eu queria que a senhora começasse falando justamente sobre isso, né? Essa atuação extremamente necessária, né? Essa capilarização de assuntos tão delicados, sensíveis, através da universidade, com a produção de conhecimento, né? De ciência. Então, precisamos destacar que, na verdade, o Maranhão é o terceiro estado com maior número de povos indígenas. Então, esse número é significativo quando a gente fala do Nordeste. Quando a gente vem para o Maranhão, a gente tem ali, segundo o IBGE 2022, em torno de 57 mil pessoas que se declaram, né, indígena. E isso traz para as universidades um grande desafio, que é exatamente promover a educação inclusiva também para esses povos. E a UEMA, nessa perspectiva, desde 2019, 18, 19, ela tem um programa específico, que é um programa intercultural de línguas, né, que é específico para os povos indígenas. Hoje nós já ampliamos para os povos quilombolas, mas, nessa perspectiva, nós recebemos muitos alunos indígenas. Nós temos hoje em torno de quase 250, 300 alunos indígenas, tanto no programa especial, que é o Proetnos, mas também nos nossos cursos, né, que acontecem aí nas suas diversidades, cursos de direito, cursos de enfermagem, e principalmente nos nossos campi do interior, que é onde estão alocados a maioria desses territórios indígenas. E nessa perspectiva também nós sentimos, e aí a Pró-Reitoria é responsável por isso, por tratar dos assuntos estudantis na universidade, sentimos uma invisibilidade muito grande desses alunos, e foi nesse contexto que uma parceria com o ISBN, né, que é um instituto voltado para a permanência de alunos, para a diversidade, tanto de indígenas quanto de quilombolas, quanto de pessoas com deficiente, para atender essa demanda, né, por políticas que possam ser demandas desses alunos. E aí foi isso que culminou, né, com esse evento. Na verdade, foram vários fóruns que aconteceram de forma regionalizada. Então, fizemos no município de Grajaú, onde nós temos um campus, que nós temos uma grande quantidade de alunos indígenas, em Barra do Corda e Santo Inês. E também aqui em São Luís, nós temos alguns alunos indígenas, não é uma quantidade muito grande, e isso é significativo para a gente. Muitos desses alunos não têm acesso à educação, ou principalmente alguns cursos nossos da UEMA, aqui em São Luís, exatamente por conta de uma falta de políticas que possam atender às demandas desses alunos. E esse fórum, ele culminou exatamente com esse objetivo, de pensar a permanência dos alunos que nós já temos, que é um quantitativo grande, mas também numa visibilidade em nível de academia, né? Onde esses alunos estão? Por que eles não estão na extensão? Por que eles não estão na pesquisa? E foi um forte diálogo que culminou aí com a presença
do reitor, pró-reitores e todo um corpo de gestores da universidade como olhar a essa especificidade dos alunos indígenas. Maravilha. Professora, a senhora citou aí a questão da invisibilidade, né? Eu queria que a senhora falasse justamente desses gargalos, né? Especificamente a invisibilidade, até porque muitas aldeias, elas são distantes, não é isso? O acesso, ele é complicado, né? Acredita-se, pode ser que tenham até grupos e agrupamentos que ainda não estão mapeados ou pelo menos não tem aí um contato tão intenso assim, é isso, com o braço do Estado, né, através de órgãos aí, ou então a própria FUNAI, ou então outros mecanismos, né, de alcance desses indígenas para, enfim, trazê-los de alguma maneira, né, ou levar para eles, melhor dizendo, um certo tom aí de não é ajuda, né? Mas um certo auxílio e contato, né? Afinal, eles são os nossos povos originários e estavam aqui muito antes de a gente chegar, enfim, do português, né? Do africano, essa coisa toda, né? Que a gente sabe que faz parte da nossa história. Enfim, a invisibilidade, como tratar, né, levar essas coisas e pôr em prática as coisas com um aspecto tão sério e tão complicado, né, de se lidar. Então, essa é uma reflexão interessante que tu trazes, Adalberto, porque no próximo, no diálogo que tivemos com ele, fica claro alguns desafios do próprio Estado. Quando a gente fala de democratização da educação superior, a gente não pode não pensar nesses grupos minoritários, nesses grupos de difícil acesso. E essa invisibilidade a gente percebeu que começa daí. É exatamente quando o aluno ele tem acesso à universidade, mas são alunos que chegam com carências muito grandes. São alunos, por exemplo, que ele tem o português como uma segunda língua, mas ele tem a língua dele, que é a língua originária. Então, essa dificuldade faz com que esse aluno ele esteja sempre à margem dos outros alunos que estão na universidade, que têm a língua de português como a primeira língua e tem a facilidade da escrita do português. Eu estou te dando um exemplo para te mostrar o quanto ainda é deficitário o próprio ensino médio desses alunos, né? São poucas escolas indígenas, são poucas escolas que têm um olhar diferenciado para esses alunos. E, em consequência disso, quando ele chega na universidade, os déficits são tão grandes e muitas vezes a própria universidade, os próprios professores não têm um olhar para esse aluno, então quer tratar todo mundo de uma forma muito linear, e a gente sabe que essas especificidades faz parte, inclusive, de uma possibilidade grande que as universidades precisam pensar, que é uma educação personalizada. Eu não posso olhar o aluno de uma forma linear, onde todo mundo entrou na universidade, então todo mundo está no mesmo nível. E é exatamente isso que faz com que esses alunos eles estejam sempre à margem das possibilidades e dos grandes potenciais que as universidades têm, né, de fazer iniciação científica, de fazer uma iniciação à docência, de fazer uma iniciação à extensão, e essa invisibilidade faz com que cada vez mais eles estejam retraídos, e eles mesmos, e essa fala dele, eles sentem ainda um racismo muito grande dentro das universidades. Então, esse diálogo, esses fóruns que nós fizemos, foi uma forma de mostrar ao EMA que nós temos esses alunos, que são alunos da universidade, mas também para mostrar à sociedade que uma universidade hoje ela precisa ser central na vida da sociedade contemporânea quando ela tiver um olhar diferenciado para suas especificidades. E os alunos indígenas são as nossas especificidades, são alunos com grandes demandas, são alunos com grandes desafios, como você falou. Muitos deles, às vezes, têm que andar, ou às vezes vão de bicicleta, ou quando tem uma moto, 100, 200 quilômetros para chegar na sede do campus, por exemplo, do nosso campus em Grajaú, do nosso campus em Barra do Corda. Então, o transporte é dificultado. Uma outra coisa que nós percebemos, esses alunos são altamente excluídos digitalmente, e nós falamos de uma sociedade, né, culturalmente digital, né, onde muitos professores já utilizam desses recursos educacionais tecnológicos, mas esses alunos indígenas não têm acesso.
ou quando tem acesso é quando está dentro da universidade. Então, tudo isso faz com que esse aluno ele seja realmente difícil a visibilidade dele no sentido de se destacar dentro do contexto acadêmico. E foi nesse sentido que nós estamos agora, né, partimos para uma segunda fase, que é pensar essas políticas que possam servir de base para que esses alunos sejam alunos que se destacam em todos os níveis dentro da universidade. Mas destacar para você, nós precisamos avançar muito em políticas educacionais, em políticas de valorização cultural, em políticas que possam dar visibilidade à relevância desses povos, como você falou, povos originários, povos que ainda necessitam de uma reparação histórica em nosso país e no nosso estado não é diferente, considerando que nós temos aí, somos o terceiro estado do Nordeste com maior população indígena, temos inúmeros tribos, inúmeras etnias dentro do nosso estado, e é nesse contexto que eu até penso que muitas políticas já estão sendo pensadas, mas precisam ser consolidadas, né? Temos aí a possibilidade de termos a primeira universidade indígena no país, e essa universidade vai vir do estado do Maranhão. Então, é um contexto realmente de um olhar diferenciado para esses alunos e para esse povo que ainda precisa muito e carece muito de ter acesso à educação. Maravilha. A gente fica muito feliz, viu, professora, desses encaminhamentos, né, que estão acontecendo, né? E a gente veiculou também essa informação aqui na semana passada, né? A coisa da universidade indígena, né? Isso é uma coisa muito bacana, levando sempre em consideração que esse processo educacional e científico, ele é uma via de mão dupla, né? E é sempre bom lembrar, né? Essas pessoas elas estão em um contexto que tem as suas especificidades, né, como a professora bem mencionou, e que tem os seus próprios conhecimentos, né, conhecimentos que, de uma maneira ou de outra, deve vir de alguma maneira para contribuir também, né? Não é só a universidade que está alcançando o aluno indígena. O aluno indígena está alcançando a nossa sociedade também, com certeza, essa via de mão dupla aí, ela tem o ir e vir de conhecimentos, né? É bom lembrar disso, essas pessoas estão lá dentro. E a questão da tecnologia também, que a senhora mencionou, né? Como isso acontece já em outros estados, né, indígenas, com algumas tecnologias, né, servindo também, né, para um tipo de captação de informações e também de execução, de fiscalização e outros aspectos relacionados à proteção da natureza, né? Um indígena dentro de uma floresta com uma tecnologia, ele pode ser ali, com certeza, uma fonte rica de informações e também de rapidez, inclusive nas próprias ações do Estado e também das universidades, de uma maneira geral, dentro desses locais que a gente precisa proteger e estar dentro, o Estado precisa estar lá também para promover, claro, esse fluxo de informações. Esse aspecto da tecnologia é muito importante, né, professora? Saindo do senso comum de que indígena não pode ter um aparelho, um celular, uma internet, não é isso? Isso, na verdade, configura com racismo, né? Então, nós estamos numa sociedade, como eu falei, culturalmente digital. Então, são pessoas que vivem nessa cultura do digital. Mas eu queria retroceder e falar algo que você trouxe como uma reflexão que é importante também. Nós aprendemos muito com ele e nós temos muito a aprender. Quando a gente fala de uma sociedade que tem hoje uma destruição gritante das nossas florestas, da forma como a gente produz alimento e todo o contexto realmente do meio ambiente, é com ele que nós temos que aprender. Se tem povos que têm o que nos ensinar em termos de sustentabilidade, são os povos indígenas, porque eles passaram séculos e passaram muito tempo produzindo de forma sustentável. E foi quando o homem realmente trouxe uma perspectiva da inovação dentro dessa produção, principalmente de alimento, que começou uma destruição, né, a necessidade de destruir cada vez mais as nossas florestas, as nossas matas para plantar. E algo que o índio conseguia fazer e ainda consegue fazer dentro do seu conhecimento, dentro da sua sabedoria, é produzir de forma sustentável.
e nós temos realmente muito a aprender com ele, e nós temos dentro da Universidade Adalberto aprendido muito com esses povos, né? Quando a gente vai para um território, quando a gente tem uma monografia que é produzida ali dentro, com os nossos professores, pesquisadores, alinhado com o conhecimento que esses povos têm, é gratificante e é uma honra poder aprender com eles, e eles realmente têm muito a nos ensinar. Quanto à questão tecnológica, é importante destacar que sim, inclusive uma das linhas que nós vamos trabalhar dentro do que foi encaminhado dos fóruns é exatamente o fortalecimento das pesquisas que envolve a cultura do digital. Então, em parcerias com algumas universidades fora, inclusive do Maranhão, como a USP, que já tem alguns pesquisadores que trabalham com a digitalização da cultura indígena e que também trabalha em parceria com outros projetos na Amazônia, nós queremos trazer isso para cá. A UEMA está participando de uma rede, a primeira rede no Brasil, a oferecer um mestrado em educação indígena. Isso é algo inovador, isso é algo que vai poder trazer também muita produção científica. Então, caso esse programa venha a ser aprovado, ele está ainda no âmbito de avaliação na CAPES, nós vamos poder consolidar muito essa pesquisa, né, com as tradições culturais desses povos, mas principalmente trazendo para a universidade um conhecimento que é um conhecimento adquirido e consolidado dentro das aldeias, dentro dos territórios indígenas. Então, com certeza, a tecnologia ela vem facilitar e potencializar ainda mais isso, e a gente tem que realmente desmistificar essa ideia de que os indígenas não podem ter celular, não pode ter internet, não pode ter carro, não pode... Não, são povos como a gente e têm as suas especificidades em termos culturais, como nós temos as nossas especificidades com o quesito do branco, do preto e de todos os povos que fazem parte, né, da nossa cultura brasileira. Maravilha, professora. A gente espera que esse trabalho ele renda todos os frutos positivos, enfim, identifique gargalos também, que é muito importante, para isso que serve também essa capilarização, né, dessas ações da Universidade Estadual do Maranhão, e que traga, né, todos esses frutos muito bons, muito positivos, e essa integração. A integração acho que é a coisa mais importante que a gente tem aí, de ideias, né, acima de tudo, de conhecimentos também, em prol, claro, do Maranhão, do Brasil, né, que estamos nesse processo mundial aí, e passa pelas comunidades indígenas também, indígenas quilombolas, né, de proteção do meio ambiente. Estamos diante aí de um futuro que é extremamente delicado, né, não é muito positivo, e a gente precisa de todos os esforços voltados para que a gente tire todo o proveito, né, claro, fazendo a conservação desse meio ambiente para as gerações futuras. A gente espera que esse trabalho de vocês seja muito profícuo nessa intenção. Professora Ilka Serra, que é pró-reitora de extensão e também de assuntos estudantis da Universidade Estadual do Maranhão, falou aqui sobre esses diálogos indígenas e a permanência universitária no âmbito da Universidade Estadual do Maranhão. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, marcante aqui no Rádio Opinião, professora. Imagina, nós que agradecemos, queremos mesmo agradecer, Adalberto, porque essa é uma oportunidade também de difundir a ciência, o que nós estamos fazendo, e a ideia é exatamente a gente fazer esse diálogo com outras universidades, trazer pesquisadores que tenham interesse nessa temática, trazer outros alunos indígenas da UFMA, do IFMA, enfim, do IEMA, para a gente discutir junto, né, uma especificidade tão importante para o nosso estado, mas também para o nosso país, principalmente na perspectiva de atender essa educação democratizada. Então, nesse contexto, eu queria agradecer muito em nome da UEMA estar aqui mais uma vez. Maravilha, estamos sempre à disposição, professora, da Universidade Estadual, da Universidade Federal, das outras universidades, o IEMA, o IFMA, enfim, todas as instituições de ensino, porque aqui é a Rádio Universidade, né? A rádio também do conhecimento científico, tá? Muito obrigado, professor, um bom dia. Obrigada, bom dia.
Esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações no Jornal Rádio Universidade. Vocês ficam agora com Marcos Vinícius, muita música boa no Sessão das 8. Até amanhã. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária.